Fala galerinha, estamos aqui de volta mais uma vez com o projeto Reda Selfie. E hoje nós vamos conversar sobre o seu planejamento textual. Passadas as orientações sobre a introdução, passadas as orientações sobre o seu argumento, passadas as orientações sobre a conclusão, é interessante que eu discuta, é interessante que nós possamos analisar como que eu vou planejar o meu texto e o que é o planejamento. Seguinte, o planejamento textual é aquilo que você faz antes de fazer o rascunho da sua redação. Vale ressaltar que nunca faça a sua redação direto. Você tem que inicialmente planejar, logo após fazer o rascunho e por último passar a limpo. Professor, por que o planejamento é importante? É no planejamento que você vai perceber quais são as principais ideias a serem discutidas. É no planejamento que você vai analisar quais são os principais argumentos que podem ser utilizados. É no planejamento que você vai entender o que você vai colocar como propósito de intervenção. Como é que eu posso montar esse planejamento? Através de algumas perguntas, olhando para o tema, você começa a planejar na sua cabeça a sua redação. Que perguntas são essas? Primeiro, qual a palavra-chave do tema? Opa, lembra da palavra-chave? O tema sempre tem na leitura a palavra-chave e as delimitações. Mas por que identificar a palavra-chave? É a partir da palavra-chave que você vai analisar o seu repertório. Se a palavra-chave for violência, eu vou pensar em uma citação sobre violência, eu vou pensar em um fator histórico sobre violência, eu vou pensar em um dado estatístico sobre violência. Então é interessante que eu consiga a palavra-chave para que eu não corra o risco de tangenciar e muito menos de fugir do tema. Próxima pergunta. Qual a problemática do tema? Muitas das vezes a prova do Enem, ela já traz a problemática explícita. Mas muitas das vezes também é necessário que você identifique qual o problema do tema. Por quê? Ora, se o Enem pede que você monte uma proposta de intervenção, como que eu vou montar uma proposta de intervenção de um problema que eu não identifiquei? É preciso que haja a identificação desse problema. E como é que eu vou identificar esse problema? Você vai ler o tema, você vai ler os textos motivadores e analisar o que é que eu tenho como problemática principal. Pensou na problemática, eu vou pensar também o seguinte, ó. Quais as causas do problema? Muito interessante. As causas do problema podem ser as suas ideias. O problema, a via de exemplo, ele é causado devido à negligência do Estado em criar políticas públicas para erradicá-lo. É uma causa do problema. O problema é causado, professor, devido à falta de debates sociais a respeito dessa questão. É uma causa do problema. Então, as causas do problema, elas podem ser ideias, assim como as consequências. Quais as consequências do problema? Eu posso trabalhar tanto as causas, como eu posso trabalhar as consequências, como eu posso trabalhar os dois. Trabalhando no primeiro argumento as causas, e trabalhando no segundo argumento as consequências. É uma ótima organização para o seu texto dissertativo argumentativo. Lembrando, essas perguntas vão lhe auxiliar para quê? Para que você monte o seu conjunto de ideias. Montado o conjunto de ideias, eu seleciono quais são as ideias mais relevantes, eu penso quais são os repertórios que eu posso utilizar e eu monto todo o planejamento textual. E por último, eu tenho a seguinte pergunta. Como acabar com o problema, ok? Essa pergunta, ela vai lhe guiar para a proposta de intervenção. Então vejam, a proposta de intervenção é respondendo a seguinte pergunta. Como acabar com o problema? Aí você vai pensar que nós até analisamos aqui no Reda Selfie que existem determinados agentes e determinadas ações que podem ser usadas na sua redação. Você deve pensar que como principal agente eu posso ter o governo. Você deve pensar que a mídia, a sociedade e a escola também são agentes muito importantes para solucionar o problema. O que é que o governo pode fazer? Criar leis, implementar leis, fiscalizar leis, criar projetos. O que é que a sociedade pode fazer? Educar as crianças, conscientizar os jovens, debater sobre a questão.
O que a mídia pode fazer? Ela pode divulgar campanhas, ela pode abrir o seu espaço para uma discussão a respeito do problema. Então, existem várias propostas que você vai usar aqui, ó. Como acabar com o problema. Alguns alunos até perguntam o seguinte, mas será mesmo que vai acabar com o problema? Não sei, mas você precisa entender o seguinte, o Enem, ele quer que você tenha um conhecimento, que você tenha uma criticidade capaz de propor uma intervenção para aquela questão, ok? E isso você tem que mostrar justamente na sua proposta de intervenção. Então, baseado nessa organização, identificação da palavra-chave, problemática do tema, causas e consequências, você acaba montando o seu planejamento da sua dissertação. E por último, como acabar com o problema, você vai justamente montar a sua proposta de intervenção. Vale ressaltar o seguinte, introdução, eu apresento o tema e eu coloco uma tese. Desenvolvimento, eu vou trabalhar uma ideia, que pode ser uma causa ou consequência, eu vou apresentar um repertório, uma informação para comprovar, justificar e analisar a minha ideia, eu vou contextualizar esse repertório e eu vou lançar a minha opinião a respeito. E conclusão, eu vou montar a minha proposta de intervenção. O que fazer? Quem vai executar a proposta? Por meio de quê? Qual o objetivo daquela ação? E colocar um detalhamento nessa proposta. E assim você monta toda a sua redação. Então, gostou do vídeo? Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e qualquer dúvida, deixar o comentário aqui no YouTube. Não se esqueça também de seguir nossas redes sociais, Prof. _Torres e Projeto Reda Selfie. Um abraço e até a próxima.